Taxa de ocupação é a projeção da área construída pela área do lote. A taxa de ocupação máxima faz parte dos anexos da Lei 16.402 de 2016. Na tabela temos taxa de ocupação para terrenos até 500 metros quadrados e para terrenos acima de 500 metros quadrados. E variações conforme o zoneamento. Exemplo, numa zona ZM, uma zona mista, temos taxa de ocupação máxima 0,85 para terrenos até 500 metros quadrados e 0,70 para terrenos acima de 500 metros quadrados. Já numa zona zero, zona estritamente residencial, a taxa de ocupação tanto para terrenos até 500 metros quadrados como para terrenos acima de 500 metros quadrados, a taxa de ocupação máxima é 0,50. Vamos passar alguns exemplos para reforçar o conceito de taxa de ocupação. Em nosso primeiro exemplo, nós temos um terreno com uma área de 200 metros quadrados, numa zona zero. Lembrando que numa zona zero, para terrenos até 500 metros quadrados, a taxa de ocupação máxima é 0,5. Tendo a taxa de ocupação máxima 0,5, o terreno pode ser ocupado, a sua projeção pode ser ocupada até 100 metros quadrados. No caso, a projeção dessa construção, dessa edificação, ela é de 80 metros quadrados. Então, fazendo os cálculos devidos, a taxa de ocupação calculada é de 0,4, ou seja, essa projeção ocupou 40% do terreno. Como a taxa de ocupação calculada é menor que a taxa permitida, podemos dizer que, segundo esse parâmetro, essa edificação está regular. Passando para o segundo exemplo, suponhamos que construímos um andar a mais, porém não alteramos a projeção da construção, conforme escrevemos no primeiro exemplo. Verificaremos que aumentamos a área construída, porém, mantida a projeção, os cálculos se mantêm e, portanto, ainda que tenhamos aumentado a área construída, perante esse parâmetro de construção, mantém-se a mesma situação, o imóvel continua regular. Já nesse terceiro exemplo, construímos a mais e modificamos a área de projeção. Antes era 110 metros, 80 metros, e agora passou a ser 110 metros quadrados a projeção da construção. Fazendo os cálculos devidos, a nossa taxa de ocupação calculada passou a ser de 0,55, ou seja, ocupou 55% no terreno. Na tabela, a taxa de ocupação é 0,50. A nossa taxa de ocupação calculada será maior que a taxa permitida. Então, diferente da situação anterior, perante esse parâmetro de construção, nosso imóvel passou a ser irregular. Como ficaria também irregular nesse quarto exemplo,
Se em vez da projeção fosse 80 metros, fosse de 120 metros, onde, fazendo os cálculos devido a nossa taxa de ocupação calculada seria de 0,6, ou seja, uma taxa de ocupação de 60%, como a taxa de ocupação máxima permitida é 0,5, ou seja, 50% do terreno, que nesse caso, num terreno de 200 metros, seria 100 metros quadrados, por a nossa projeção foi de 120 metros, portanto, ela ultrapassou a taxa de ocupação máxima permitida, e nesse caso também o nosso terreno estaria irregular, a nossa edificação estaria irregular, considerando esse parâmetro de construção. Por fim, nesse quinto e último exemplo, considerando a mesma construção do nosso primeiro exemplo, só que diferentemente de ser uma zona zero, a zona seria uma zona ZM. Portanto, conforme tabela para a zona ZM, para terrenos até 500 metros quadrados, a taxa de ocupação é 0,85, diferente que era na zona zero, que era 0,50. Nesse caso, a nossa taxa de ocupação máxima passa a ser de 170 metros quadrados. Aquela projeção de 120 metros quadrados, que no exemplo anterior, numa zona zero, constituía um imóvel irregular. Para esse exemplo, fazendo os cálculos devidos, nós vamos ter a taxa de ocupação calculada a 0,100, porém, como a taxa de ocupação máxima permitida é 0,85, nessa situação nós teríamos o nosso imóvel regular.